Olá, a paz do Senhor. Estamos de volta para gravar mais um vídeo. Nós estamos falando sobre o tema como estudar e compreender as Escrituras Sagradas. O desejo do nosso coração é trazer a você uma série de estudos da Palavra de Deus para melhorar a nossa maneira, a nossa metodologia de estudar a palavra do Senhor nosso Deus, para que ao pegarmos o texto sagrado, nós tenhamos condições de estudar e compreender melhor aquilo que o Senhor nosso Deus traz para as nossas vidas. Como já falamos, o propósito do Senhor é que nós compreendamos a sua palavra e vivamos os seus maravilhosos propósitos. Eu quero ler com você a palavra de Deus no livro de Oséias, no capítulo 6, o versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. O desejo do Senhor é que nós o conheçamos, e esse conhecimento, como diz o profeta Oséias, é um conhecimento progressivo. Nós precisamos de progredir no conhecimento do Senhor. Conhecer a Deus a cada dia, conhecer a Deus a cada manhã, conhecer a Deus nos seus atributos, conhecer a Deus nas suas obras. E o conhecimento de Deus, ele se dá, entre outras coisas, por meio das Escrituras Sagradas. Eu arrisco dizer que a maneira mais eficaz de nós conhecermos o Senhor é através das Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada é o manual de Deus para a humanidade, é a carta magna de Deus, por isso nós precisamos compreendê-la. Nós já falamos que nós precisamos ler a Bíblia conhecendo o seu autor. Hoje eu quero falar para você sobre ler a Bíblia conhecendo o seu conteúdo. É certo que o tema central das Escrituras Sagradas é Cristo. É possível nós encontrarmos menções de Cristo em todo o livro, ou em todos os livros da Bíblia Sagrada. E eu não vou arriscar dizer para você sobre todos, mas eu quero dizer de alguns apenas a título de exemplo, para que você possa então buscar, e você vai encontrar com facilidade Cristo em todos os livros da Bíblia Sagrada. Por exemplo, no livro de Gênesis, Jesus é a semente da mulher. No proto-evangelho, fala de Cristo como a semente da mulher. No livro de Êxodo, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, ele é a nossa Páscoa. No livro de Levíticos, ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que vive para interceder por nós, conforme confirma o escritor aos Hebreus. No livro de Números, ele é a rocha ferida. No livro de Deuteronômio, ele é um profeta semelhante a Moisés. Moisés diz: o Senhor mandará um profeta semelhante a mim, e a ele em tudo ouvireis. No livro de Josué, ele é o capitão dos exércitos celestiais. No livro de Juízes, ele é o nosso libertador, aquele que nos liberta da opressão do pecado, do mundo e do diabo. No livro de Ruth, ele é o parente divino, o Goel, o parente remidor. Aliás, em todos os livros da Bíblia nós vamos encontrar menções de Cristo, o nosso Senhor, porque ele é o tema central. Como eu disse para você, eu iria falar apenas de alguns livros, de alguns exemplos, e nós vamos, à medida que nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos conhecendo Cristo nas páginas das Escrituras Sagradas. Mas é bom dizer para você que a Bíblia Sagrada, ela está dividida em dois grandes blocos, chamado de Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele contém 39 livros. O Novo Testamento contém 27 livros.
né, fazendo um total de 66 volumes. A Bíblia Sagrada foi escrita ao longo de 1.500 ou 1.600 anos, aproximadamente, por cerca de 40 autores, entre eles pessoas de diversas profissões e de diversos meios de vida, né? Estilos literários completamente diferentes. Um era estadista, outro era boieiro e cultivador de sicômoro, né? Outro era fazedor de tenda, outro era pescador, outro era trabalhador em alfândega e assim por diante. No entanto, a Bíblia Sagrada é um livro que se completa em si mesmo, porque o seu conteúdo foi inspirado pelo Senhor, né, pelo Divino Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz que nenhum homem jamais, né, falou de si mesmo, né, nenhum profeta, né, falou de si mesmo. Os homens que falaram da Bíblia Sagrada falaram inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, o conteúdo, né, da palavra de Deus é um conteúdo que tem veracidade, credibilidade e inerrância. Então a Bíblia Sagrada está dividida em dois grandes blocos. Esses dois grandes blocos, né, estão divididos também, estão subdivididos em si mesmo. Né? O Antigo Testamento está dividido no Pentateuco, né, que vai de Gênesis a Deuteronômio. O Pentateuco, né, são os 5 primeiros livros, eles recebem esse nome exatamente porque são os cinco livros da lei, ou 5 rolos, né, da lei. E como o termo já sugere, né, rolos da lei, né, sugere que, né, são os livros da lei, aonde Deus transmite para Moisés a lei do Senhor, né, a lei, né, que haveria de nortear a trajetória do povo de Israel no deserto. Não só no deserto, mas que serviria, né, para formar a noção, para formar a mentalidade judaica, né, durante toda a sua existência ou durante toda a sua subsistência, né, como nação. Depois nós temos os livros históricos, né, que vão de Josué a Esther. Esses livros falam da história do povo de Deus, né, como que a história do povo de Deus foi desenrolada, né, como que a história do povo de Deus, né, se concretizou, né, se solidificou em meio povos pagãos, né, em meio idolatria, em meio conquistas, né, de batalhas duras, né, em meio com problemas difíceis, como que o povo de Deus sobreviveu esses tempos complicados. Depois nós temos os livros poéticos, né, que são a poesia hebraica. A poesia hebraica vai de Josué, né, a Cantares. Né, dentro da poesia hebraica, nós temos 2 estilos de poesia. Né, a poesia que é chamada de poesia sapiencial, os livros sapienciais, e os livros que são ínicos. Ínicos porque fazem parte da inódia do povo de Deus. Né? O livro de Cantares é um livro ínico, né? Um livro, né, que era para ser cantado, né, para a bela jovem, né, sulamita. E o livro de Salmos é o principal livro ínico, é o principal inário, né, do povo, né, de Israel. As poesias, elas trazem consolo, elas trazem esperança. As poesias, elas, né, elas estão classificadas como paralelismo, né, paralelismos sinonímicos, paralelismos antitéticos, né? Essa estrutura, né, poética, como que o povo fazia a sua poesia. Né, cada tempo, né, em cada momento da história do ser humano, o ser humano tem as suas poesias. Basta a gente lembrar, né, dos tempos dos nossos, né, dos nossos pais, dos nossos avós, né, que diziam para nós que nas noites de lua cheia, eles iam para os quintais, né, para o terreiro das casas, né, para cantar, né, poesia, né, fazer cantigas de roda e por aí se vai. O povo de Israel também tinha as suas poesias, as suas maneiras
né, de fazer a sua poesia. É claro que quando nós falamos da poesia hebraica aqui nos livros da Bíblia, nós estamos falando de conteúdo, né, espiritual, de maneira poética, né, para exaltar o nome do Senhor, e não apenas uma brincadeira, né, como são algumas das nossas poesias, né, das poesias que contamos, né, para as nossas crianças. Depois disso nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos, eles vão de Lamentações a Malaquias. A profecia, os livros proféticos, estão divididos em profetas maiores e profetas menores. E deixa eu dizer para você que profetas maiores e profetas menores não está falando do grau social do profeta, né, do estilo social, né, do profeta, da sua condição financeira, né, coisa assim. Né, profetas maiores e profetas menores é devido ao seu volume literário. Os profetas maiores escreveram um conteúdo maior, um espaço maior, espaço de tempo maior e também volume literário maior, enquanto os profetas menores escreveram menos e às vezes dentro de um tempo menor, de um espaço de tempo um pouco menor. Os profetas maiores são Daniel, né, Jeremias, Ezequiel e Isaías. É óbvio que eu não falei por ordem, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora sim falei por ordem, né? Dentro dos livros proféticos nós temos um livro, né, dos profetas maiores, né, que é de um mesmo profeta. O mesmo profeta escreveu 2 livros, no caso de Jeremias, que escreveu o livro de Jeremias, também escreveu as Lamentações de Jeremias, que também é chamado de livro, né, profético, né, de profeta maior no texto sagrado. Portanto, nós temos 5 livros, né, de profetas maiores e temos 12 livros, né, dos profetas menores. Os profetas menores, né, são 12 profetas, que começa com Oséias, né, Oséias e vai até Malaquias, né? Começa com Oséias e vai até Malaquias. Os profetas foram arautos de Deus em tempos difíceis, né? Os profetas foram pessoas que profetizaram para a nação em tempo de corrupção, em tempo de crise, em tempo de idolatria. Então, conhecer esse conteúdo, conhecer o conteúdo dos profetas maiores e menores, em muito irá nos ajudar a entender as Escrituras Sagradas. Conhecer o contexto em que esse profeta viveu. Alguns profetas, né, tanto dos profetas maiores como dos profetas menores, alguns deles profetizaram para o Reino Norte, no período do Reino Dividido. Alguns deles profetizaram para o Reino Sul, né, a nação, né, de Judá. Outros profetizaram para a nação de Israel. Israel teve sua queda em 722, né, antes de Cristo. O Reino Sul, né, que é o reino de Judá, teve a sua queda em 586 antes de Cristo. Então, para a gente conhecer o conteúdo dos profetas, a gente precisa conhecer o período em que os profetas profetizaram, né, para daí sim a gente ter a noção, né, por que esse profeta ele profere tal palavra, ou o estilo literário desse profeta é desse ou daquele modo. No Novo Testamento nós temos os evangelhos. Os evangelhos, eles trazem uma biografia de Jesus, né, e trazem os milagres, as parábolas. Né, nos evangelhos nós encontramos as curas realizadas por Jesus. Né, depois nós temos o livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, né, conforme muitos teólogos dizem, né, poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Né, tal é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, né, nos tempos primitivos. Depois nós temos as epístolas, né, que vai de Romanos até Judas, né, Judas, o meio-irmão do Senhor Jesus. Né, as epístolas, né, tanto
epístolas paulinas, como epístolas petrinas, né, como epístolas joaninas, né, epístolas de Tiago, né, a epístola de Tiago, ela nos ajuda a entender o contexto doutrinário da igreja. As epístolas eram forma em que os apóstolos eles acharam para doutrinar a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, através, né, das cartas. As epístolas elas estão divididas também, né, em epístolas pastorais, né, que foram as epístolas escritas por Paulo aos jovens pastores, né, epístolas, né, gerais, né, e epístolas paulinas. A epístolas paulinas engloba todas as demais epístolas que são de Paulo, mas que não fazem parte, né, das epístolas pastorais. Né, conhecer o conteúdo, né, trazido pelas epístolas é de uma riqueza sem tamanho. Por exemplo, quando a gente conhece a epístola de Paulo aos Romanos, nós podemos entender o plano da salvação totalmente através dessa epístola. Então, conhecer o conteúdo das Escrituras Sagradas é de rica importância para nós. E, por fim, nós temos o Apocalipse, né, que é o livro das revelações de Jesus Cristo. Aliás, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, manifestar algo que estava escondido. Portanto, eu quero desafiar você a ler a Bíblia entendendo o seu conteúdo, né? Pega uma caneta e vai anotando, né? Os livros da lei, né? O objetivo é esse. Os livros históricos, o objetivo é esse. A poesia, né? os livros poéticos, o conteúdo, a proposta é esta, ou o propósito é este. Né? As profecias do Antigo Testamento, né? O propósito é esse. E foi escrito em tal tempo, né? Então leia a Bíblia conhecendo o seu conteúdo. E eu quero sugerir para você, né, que você leia algum livro, né, da história de Israel. Nós temos um livro interessante que é o livro de Eugênio, né, Eugênio e Merrill, né, que é o livro de História de Israel. É o título do livro, História de Israel. No Novo Testamento, nós temos muitos comentários bíblicos a respeito, né, do Novo Testamento. A editora Cultura Cristã traz uma série imensa, né, de livros, né, do Novo Testamento. Aliás, todos os livros, né, do Novo Testamento. Então, é muito bom que você leia a Bíblia conhecendo o seu conteúdo, né? E eu gostaria de voltar a lembrar para você que Jesus é o tema central das Escrituras. E alegria maior não teríamos, né, se não conhecêssemos Cristo através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada traz o plano da redenção para nós. E é através desse conteúdo maravilhoso que nós entendemos o plano da salvação. Você já tem a Bíblia Sagrada em suas mãos? Que maravilha! Leia esse livro diariamente, né? Leia a palavra de Deus e seja fortalecido. E conheça o conteúdo, o maravilhoso conteúdo, né, da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Em um próximo vídeo, eu gostaria de falar para você exatamente sobre esse tema. Leia a Bíblia diariamente. O próximo vídeo, o próximo conteúdo é leia a Bíblia diariamente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até o próximo bloco. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.